Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, iremos falar sobre produção textual. Você vai aprender algumas dicas importantes para escrever seu texto. Mas antes, já aproveita e se inscreva no canal e deixa seu like. Para escrever um bom texto, você vai precisar saber que o texto não é um amontoado de palavras escritas de qualquer jeito, sem organização e sem sentido. Ao iniciar o seu texto, é necessário que você conheça sobre o tema que irá escrever. Assim, fica mais fácil e você terá bastante assunto para desenvolver sua história, como no início, no meio e no fim. E para começar, você sabe o que é uma produção textual? Não? Pois vamos aprender. Produção textual é o ato de expor, por meio de palavras, as suas ideias sobre um determinado assunto. Você vai escrever aquilo que você deseja sobre um assunto que você gostaria, seja umas férias, seja algo que você participou, uma festa, um dia especial. Então, você vai escrever aquilo que você tem interesse. Você vai expor por meio de palavra o seu pensamento, as suas ideias. Para iniciar, precisamos dar um título à nossa história, certo? O título é a expressão inicial que introduz o texto que vamos escrever. Exemplo: se vamos escrever sobre uma viagem que fizemos, nosso título precisa estar condizente, ou seja, de acordo com o assunto que vai ser abordado no meu texto. O título retrata o assunto a ser trabalhado. Assim, se a história vai falar sobre viagem, então o título tem que ser de acordo com a história. Assim, eu e minha família fizemos uma linda viagem para Disney. Ou a viagem de Pedrinho à Lua. Observe que o título está falando de viagem. Então, o meu texto também precisa estar falando sobre a viagem, porque ele tem que estar condizente com a história. Então, depois que você já escolheu seu título, já escreveu, daremos início à nossa história. E a esse início, damos o nome de introdução. O que é isso, professora? A introdução é a primeira parte do texto. Nesse parágrafo de introdução, você vai apresentar o tema a ser discutido. Podemos usar algumas expressões para dar início a essa introdução. Pode ser: era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia. Então, com essas expressões, você pode dar início à sua introdução. Depois que você falou sobre o tema a ser trabalhado, vamos para a nossa segunda parte. Vocês sabem qual é a segunda parte do nosso texto? Isso mesmo, é o desenvolvimento. No parágrafo de desenvolvimento, é o lugar onde você vai explicar, justificar, comprovar o que você falou na introdução. No parágrafo de desenvolvimento, é o momento que você vai expor suas ideias, colocar o seu ponto de vista, discutir sobre aquilo que você propôs escrever. E para facilitar o início desse parágrafo de desenvolvimento, temos algumas expressões, como por exemplo, então, de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir de, depois de, antes de. Observe que aí você já tem algumas expressões para dar início. Muito bem. Agora vamos para a última parte do nosso texto. Chama-se conclusão. Você vai apontar uma solução viável para o problema, para aquilo que você escreveu no seu desenvolvimento. O que você expôs, o seu ponto de vista, Aqui você vai dar uma solução.
tentar dar uma solução para essa situação. Aqui você pode utilizar as seguintes expressões para concluir o seu texto. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim. Então, temos aqui algumas expressões para concluir, o nosso pensamento, as nossas ideias sobre aquele tema que escolhemos escrever. Então, na conclusão, é o fechamento da nossa história. E depois que eu já aprendi toda a estrutura de um texto, início, meio, fim, colocar um título, ter ideias organizadas para escrever sobre aquele título, sobre aquele texto. Mas o mais importante, para ficarmos bons escritores, precisamos manter o hábito da leitura. Com a prática da leitura, conseguimos ler melhor, escrever melhor. Então, quanto mais eu leio, mais eu consigo escrever, porque eu vou ter muitas ideias, para falar sobre aquele tema, aquele assunto. Então, muita leitura para vocês, leiam bastante, pois assim você vai escrever textos lindos. Combinado? Espero que tenha gostado da aula. Um forte abraço!